Olá, tudo bem, Flávia? Tudo Seja mu- bem, Iris? Obrigada pelo convite, por estar aqui. É um prazer, uma honra para mim. Muito obrigada. A gente também está super feliz com a tua presença e eu gostaria de te apresentar para quem está nos assistindo. A Flávia Muraro é uma pessoa que eu tenho uma extrema admiração, que já cuidou de mim durante um processo de transição de carreira, porque ela trabalha numa empresa admirável que faz justamente a transição de carreira de várias pessoas, que é a Henriette Harrison. Ela trabalha lá já há 8 anos. Mas ela não faz só isso, não. Ela também tem, desde 2010, uma consultoria de treinamento de vendas, que é a Movere, e já deu treinamento para várias empresas, várias indústrias, e é uma pessoa que, acima de tudo, gosta de gente, ela gosta de botar gente para cima. Por isso que o propósito dela é auxiliar justamente as pessoas a crescerem nas suas carreiras, né? A buscarem uma maior satisfação profissional. E hoje a gente vai bater um papo sobre marca pessoal. Mas o que marca pessoal tem a ver com transição de carreira, Flávia? Olha, primeiro, eu não sei se a nossa audiência aqui, se todos sabem o que é transição de carreira. Apesar de ser um termo que pode ser intuitivo e autoexplicativo, dentro de um conceito de gestão de pessoas, a transição de carreira é qualquer movimentação e mudança de carreira que possa ser necessária. Não necessariamente para um novo emprego, ela pode ser uma transição para outra área, pode ser uma mudança de profissão, pode ser uma mudança na forma de atuação, como por exemplo foi a sua transição de carreira, que você trabalhava para uma empresa e agora você tem a sua empresa. Então, tudo isso é considerado transição de carreira. Existe um termo que é mais conhecido pelas pessoas, que é a recolocação. A recolocação, ela é o ato de você encontrar um novo emprego, provavelmente nos mesmos moldes que você tinha. Então, ela está dentro da transição de carreira, mas a gente gosta mais do termo transição por ser um termo mais amplo que engloba outras alternativas também. E a transição não começa necessariamente quando você deixou um trabalho anterior. Ela pode começar antes, com aquele primeiro sinal de insatisfação ou muito estresse, ou quando você percebe que o seu propósito, que você falou em propósito, não encaixa com o propósito da companhia. Então, ele é um processo que vem vindo e que pode sim começar até mesmo antes da saída de uma empresa. É verdade. A gente nunca, assim, tem uma frase que eu adoro, de repente não existe, né? Todas as coisas que a gente pensa assim, nossa, de repente fulano se separou, nossa, de repente fulano saiu da empresa, ou de repente fulano foi demitido, ou de repente fulano pediu demissão. Não existe o de repente, existe um processo que começa dentro da gente de transformação interna, e que vai abrindo os caminhos, né? E faz com que a gente tenha necessidade de buscar novos desafios ou novos horizontes. E é super interessante quando você fala da recolocação, porque eu mesma sempre uso o termo recolocação. E aí, quando a gente foi conversar sobre a live, você, né, você levantou e falou, não, na verdade é transição de carreira. Faz muito mais sentido, porque transição abre e recolocação fecha, né? Você só vai tirar de um lugar e colocar no outro. E falando sobre o nosso tema, especificamente de todos esses anos que você cuidou, mais de quantas centenas de pessoas passaram pelas suas mãos. Como eu falei, eu tive a oportunidade de ser acolhida por você, lembro de cada sessão que a gente fez, daqui a pouquinho eu quero que você conte das sessões, um pouquinho do seu processo, mas quando você recebe uma pessoa, né, você pensa nessa pessoa sob o aspecto de que ela é uma marca pessoal? Como é que você vê a relação entre marca pessoal e transição de carreira? Ela tem uma relação muito forte com a transição de carreira. Quando você falou de números de pessoas, se a gente for contar as intervenções que eu já pude exercer em grupos ou individualmente, foram milhares de pessoas que passaram pelas minhas intervenções. Pode ser workshop, webinars, atendimento e assessoria individual, como foi o seu caso. Agora, no caso de transição de carreira, eu estou na marca aí de 300 profissionais nesses 8 anos.
e profissionais como você, que tinham um bom emprego, que tem uma boa imagem no mercado. Então aí a gente já começa a chegar um pouco mais de marca. Mas Liris, eu sou especialista em transição de carreira e vendas, mas eu queria que você definisse para mim o que é essa tal de marca pessoal, para eu poder fazer um link de uma maneira mais adequada com o seu conceito. Fala para mim. Tá bom, tá bom. Marca pessoal, para mim, cada um tem milhões de definições no mercado. Eu não vou falar nem de uma definição do ponto de vista de marketing, eu vou falar do que representa para mim, né? Quando eu penso em marca, a gente fala assim, aquilo ali deixou uma marquinha. Marca para mim é um registro. E é isso que a gente faz quando a gente passa pela vida de qualquer pessoa. Às vezes você está até no supermercado, você está meio tensa, sei lá, vem um atendente e essa pessoa te atende com um sorriso no rosto ou te acolhe. Aquela pessoa marcou o seu dia. A gente fala assim, nossa, aquela pessoa marcou meu dia. Tem pessoas que marcam a nossa vida. Então, cada pessoa que passa pela nossa vida deixa um sabor, deixa uma marca, que pode ser doce, né? Ou pode ser amarga. Então, para mim, marca pessoal é quando você começa a ter consciência de que você deixa rastros. E aí você começa a imaginar que tipo de rastro, então, você quer deixar. Quando você assume, quando você entende que você tem uma responsabilidade sobre aquilo que você também impacta para as pessoas. Então, marca pessoal, para mim, é isso. Agora, isso é o primeiro, vamos falar assim, quando você começa a ter consciência disso, esse é o primeiro estágio. Mas existe todo um caminho a percorrer, Flávia, até que você tenha uma claridade do que você quer fazer a respeito disso. E nisso que eu acho que você foi convidada para falar sobre esse tema, justamente porque um dos momentos em que a gente para olhar para a gente é no momento em que você está em transição de carreira. No momento em que você está escolhendo o que você vai fazer da sua vida. Porque quando você está trabalhando em alguma coisa, você nem para pensar. Você só tem que agir. Mas a vida, às vezes, te provoca esses momentos de reflexão naturais ou à força. Né? E um desses momentos é justamente o de transição de carreira. E aí agora eu te devolvo. Como é que é para você, assim, como é que é a tua perspectiva da importância de uma marca pessoal forte ou bem construída neste momento? Que diferença que faz? Faz toda a diferença, Liris. Eu vou pegar dois termos que você usou, que é o registro e o rastro. Todos nós deixamos algum registro ou rastro, e como você bem colocou, nem todos temos consciência sobre esse registro que nós deixamos. Essa conscientização, sem dúvida, é parte do processo. Mas antes de falar da conscientização, que eu acho que é importante a gente falar também, é falar um pouquinho do que vem antes da própria marca pessoal, que é como funcionam as transições de carreira, qual que é a taxa de sucesso dos novos empregos e novos trabalhos e qual é a fonte dessa recolocação. Por quê? Hoje a gente tem um índice que por volta de 80% das recolocações acontecem por meio de networking. Então, olha que interessante. Se é por meio de networking, é por meio da sua rede de relacionamento. E se é por meio da sua rede de relacionamento, é por conta de um registro que você deixou na mente dessas pessoas. Que a gente dá um nome para isso, que é reputação. Qual é a sua reputação no mercado? A reputação é como os outros te veem. Agora, para os outros te veem da maneira que você realmente é e quer ser visto, aí sim a gente começa com o processo de desenvolvimento da marca pessoal e o primeiro passo, sem dúvida, é a conscientização. A gente tem 4 estágios do aprendizado, né? Isso serve para qualquer aprendizado. E a consciência é o primeiro. Então, primeiro a gente tem o primeiro estágio, é quando você é incompetente e inconsciente. Então, eu não sei a minha marca, e eu também não sei que isso é importante. Então, como você falou, a maioria das pessoas está nesse estágio até acontecer um desligamento de um emprego. Né? Eu estou lá tocando minha vida, estou trabalhando
e não estou muito preocupada com a marca pessoal que eu esteja deixando. Então, é o estágio da incompetência inconsciente. Aí a gente vai para um próximo estágio, que é assim, é quando aquela incompetência começa a te incomodar. Então, você tem a incompetência, porém ela começa a ser consciente. Que muitas vezes esse estágio, essa mudança de estágio acontece no desligamento. Então, eu não sabia que precisava de uma marca, de repente, opa, qual será a minha marca pessoal? Me pergunta da minha marca pessoal, mas eu não sei isso, eu não sei, não conheço. Então, o primeiro estágio é o que você falou, eu já tenho consciência, mas eu continuo incompetente na construção na minha marca. O terceiro, aí sim, é a competência consciente. Eu sei minha marca, eu já desenvolvi, eu começo a comunicar isso, mas eu tenho que fazer isso o tempo todo, prestando muita atenção e ter muita vigilância para não errar. E finalmente o quarto estágio do aprendizado, que é quando você tem consciência da sua marca e você deixa a sua marca e o seu registro, porém sem precisar ficar pensando o tempo inteiro no que você está falando. Isso acontece um pouco mais naturalmente, né? Isso com qualquer habilidade nossa. E com a marca pessoal não é diferente. Então, num processo de transição de carreira, seja para uma recolocação no novo emprego ou para um processo de consultoria em empresa de treinamento, como eu tenho, como você tem também, a gente precisa deixar uma marca, porque é por meio da nossa marca que nós vamos conseguir clientes, o nosso negócio vai crescer, ou nós vamos conseguir nos reposicionar até no mundo executivo. Não, adorei tua definição, esses conceitos são bárbaros, e você também falou coisas bem interessantes, que me vieram assim, muito claras na mente, né? 80% das recolocações vem do teu networking, a gente muitas vezes fica procurando emprego em anúncio ou no LinkedIn, pode acontecer? Pode acontecer. Na prática, como é que a gente faz quando a gente vai contratar qualquer serviço? Você procura a primeira indicação. Alguém conhece uma pessoa para indicar que faça isso ou que faça aquilo? Então, primeiro, assim, é ter a consciência de como o teu network, como as pessoas, o que as pessoas falam de você é extremamente importante. Segundo, quando você falou da competência, né, quando você começa a ficar consciente, me lembrei que durante o processo tem uma etapa em que você também tem que se descrever, mesmo nas entrevistas de emprego, né, que fala assim, fale a seu respeito, quais são as suas quais são as suas qualidades e quais são as suas, não é defeito, é área de oportunidade. Você tem que, durante a entrevista, dizer o que você por você mesmo. Se você não tem a menor noção, né, de quem você é, se você simplesmente teve um monte de feedbacks na vida, por onde você passou, e nunca levou em consideração, você realmente perdeu uma grande oportunidade de descobrir as coisas boas e áreas de oportunidade que você tem. E muitas vezes nessas entrevistas é melhor você ser sincero, porque se faltar sinceridade, você vai entrar numa empresa que para essa empresa aquilo que você tem não é legal, então também não vai dar certo. Então, ter esse autoconhecimento mais expandido e ter propriedade para falar sobre você, quem você é, né, entender você como uma marca, com atributos e com posicionamento, é fundamental, assim, no meu ponto de vista, para qualquer coisa que você for fazer na vida. Não só voltar para o emprego, mas se você quiser empreender, se você quiser crescer na sua carreira. Adorei tuas definições. E agora, falando de etapas, você tem um processo que você segue. Eu queria que você contasse para a gente quais são as etapas. Então, chega uma nova pessoa para você lá. Como é que você cuida dessa pessoa? Eu sei porque eu já passei, mas eu quero ouvir de você. A entrevistada hoje sou eu. Bom, a primeira coisa é um acolhimento. Então, você sabe que a pessoa está numa situação que muitas vezes não é a melhor época da vida dela. Hoje a gente sabe que a perda do emprego é uma das maiores dores do ser humano, ela é comparada até à perda de pessoas queridas, ao falecimento mesmo. Então, é muito duro a perda de um emprego. Então, as pessoas chegam de maneiras diferentes. Algumas até chegam bem, porque já era algo mais planejado, mas geralmente é uma época dura. Então, esse acolhimento é fundamental. Você ouvir muito, você entender, apoiar, que não quer dizer que depois você não vá dar as orientações que sejam necessárias ou até falar algo que seja um pouco mais duro. Mas nesse momento de chegada,
é o acolhimento mesmo, que você tem que demonstrar muita credibilidade e tem que fazer com que o cliente confie muito em você para você conseguir ajudá-lo. Aí sim começa essa fase um pouco mais de marca pessoal. E além de materiais de comunicação, que hoje é o currículo e o LinkedIn, né? Porque é uma das maneiras que a gente expressa a nossa marca em termos de carreira, são esses materiais, que o currículo ele pode ser online ou offline, e o LinkedIn, que é totalmente online. Então a gente precisa expressar no LinkedIn o que é a marca que a gente quer mostrar para o mercado. Então, essa é um dos canais pelos quais a gente orienta o cliente a expressar a sua marca. E outro aspecto muito importante é essa autoapresentação que você falou. E fazer uma autoapresentação, não aquela coisa chata de, olha, eu tenho 30 anos de experiência, eu já fiz o curso disso, o curso daquilo. É chatinho, né, Lili? Você até fez assim, porque cansa, ninguém quer ouvir isso. Porque ao contrário do que a gente pensa, não é a gente que é um produto. O produto é o que a gente proporciona. São as nossas soluções para o mercado. Então, quando eu me apresento, claro que eu falo que eu sou consultora, que eu tenho uma empresa de treinamento de vendas, que eu sou consultora associada na LHH, mas o que eu gosto de falar mesmo é o meu propósito, que é trabalhar para melhorar a carreira das pessoas, fazer as pessoas serem mais efetivas nos seus trabalhos e também mais realizadas, mais satisfeitas, porque eu acredito muito nisso, eu me realizo muito nisso. Então eu gosto muito que essa seja a minha marca. Eu espero que cada vez mais as pessoas me percebam dessa maneira. Então, eu sempre estimulo muitos clientes a também se apresentarem dessa maneira. Mas espera aí, qual que é o seu valor? Por que pode ser bom alguém interagir com você? Não você ficar lá descrevendo o seu currículo e aquela cronologia que fica uma coisa muito chata. Então, essa autoapresentação também faz parte da marca pessoal. Adorei, adorei, adorei. Me deu vontade de voltar para a tua apresentação e fazer o contrário. Regravar. Falar assim, ai meu Deus do céu. Essa aqui é a Flávia, que tem o propósito de melhorar a carreira das pessoas, de contribuir para a efetividade e maior satisfação profissional delas. Adorei, é exatamente isso. A gente tem que entender o nosso posicionamento justamente conectado ao nosso propósito, porque senão você não tem nem uma conexão com a tua alma, você não tem a motivação necessária, né, para você sair para o mundo todo dia e levar a tua energia. E isso, Flávia, está contemplado no processo do curso de marca pessoal 4.0 da Wise Marketing. Por isso que a gente começa com um diagnóstico, a parte do acolhimento, né, de olhar como é que você está, receber. Engraçado que você falando tem muitas semelhanças, né? Depois tem a parte de você olhar para dentro de você entender o que está acontecendo versus o que está acontecendo no mundo. E aí sim, a partir do teu propósito, definir qual é o teu posicionamento. Porque para você ir para a tua vida, né, para você construir realmente coisas bacanas na tua vida, você tem que ter isso claro. E isso a gente trabalha em todo o processo. Então, só depois que a gente definir tudo isso, a gente vai para... Aí você já formou a tua persona, né? Você já fez a tua brand persona, a gente vai para a identidade visual. E na identidade visual é vestir, né, transformar na parte visual aquilo que você já definiu como seus atributos, seus diferenciais, a sua oferta, para você comunicar também no seu visual e nas suas atitudes, no seu tom de voz, a mensagem do jeito que você quer que ela seja recebida pelas pessoas. É um processo bastante semelhante, porque acho que no fundo o que os dois têm em comum é justamente ajudar a acompanhar as pessoas durante esse processo de transformação, para que elas saiam desse processo renovadas e muito mais fortalecidas. Pelo menos foi isso que você fez comigo quando eu passei por você, e por isso, como você deixou uma marca pessoal muito boa na minha vida, por isso que eu te convidei para vir para cá. Nossa, eu fiquei honradíssima. Primeiro porque eu te admiro muito, porque eu estou acompanhando o que você tem feito com a Wise Marketing e tudo que você tem feito, e as lives. E outra, eu tenho visto você fazer lives com pessoas muito conhecidas e de grande reputação. Então, eu fico muito honrada aqui de fazer parte disso e de fazer essa aula bônus para vocês. Para mim, é um grande prazer. E você sabe que esse negócio de marca pessoal é tão forte que... E agora eu vou te contar uma coisa. Eu lembro que quando eu tinha reunião com você, eu prestava mais atenção na minha imagem.
Sério? Porque a Liris é uma pessoa impecável, ela sempre tá linda, tá sempre super bem vestida. Você vê que e isso eu acho que é um sinal de tanto respeito quando alguém vai encontrar com você e se arruma e tá bem. Então eu lembro quando tinha a Liris na minha agenda, eu falei assim, não, deixa eu caprichar, porque hoje eu vou atender a Liris. Que linda, que linda, que linda. Eu lembro que a gente de vez em quando dava uma escapada do tema e falava um pouco de colar, de roupa, esse tipo de coisa, porque eu adoro, né? Adoro moda, Eu adoro. adorava, porque eu ainda tinha umas dicas de estilo, maravilhoso. Falando em dicas, para a gente aproveitar, queria que você desse algumas dicas para quem está nos ouvindo aqui pelo LinkedIn, que justamente essa pessoa ou está vivendo esse processo ou está pensando em fazer alguma movimentação na carreira. Então, quais são as suas dicas de ouro para essas pessoas? Tem que se conhecer. Autoconhecimento é algo fundamental, senão a gente não consegue estabelecer a nossa marca. Como é que eu quero imprimir uma marca, deixar um registro, um rastro, como você falou, se eu nem sei a minha identidade, os meus valores, os meus motivadores? Então, uma dica para isso, e ao contrário do que pode parecer, o autoconhecimento não é um processo solitário, embora alguns momentos sozinha você te faça se conhecer melhor também. Porém, o autoconhecimento também vem muito pela convivência com os outros. Então, pedir feedback para as pessoas que são mais próximas, que você confia. E aí a dica é pedir feedbacks bem específicos. É assim, Liris, que marca que eu deixo para você? Se você precisasse me definir em uma frase, como você me definiria? Pergunta para essas pessoas, ouve um pouco isso e compara com a imagem que você quer deixar e com o que é a sua verdadeira identidade, que é o que está lá dentro. Então, acho que essa é uma grande dica, pedir feedback. Adorei. E tenho, só que agora eu vou dar uma dica para todos. A dica para todos é que a Flávia vai estar com a gente também no curso de marca pessoal 4.0 da Wise Marketing. A Flávia vai gravar um módulo de bônus ensinando e explicando muito mais coisas para ajudar justamente nesse você que quer percorrer o caminho ou que já está percorrendo de uma transição de carreira ou que tem a intenção de fazer essa movimentação. Então ela vai transmitir muito mais. Isso aqui foi só assim um pedacinho do conteúdo que ela tem. Eu não falei, mas ela também é coaching, ela também atua com isso, além de treinamento de vendas, que ela gosta de atuar com pessoas. Ela gosta de cuidar de pessoas, a gente é bem parecida nisso. Muito obrigada, Flávia, muito obrigada, foi muito boa a nossa conversa, acho que veio dicas muito interessantes, esses 4 estágios que você deu são perfeitos e acho que explicam muito do caminho que a gente percorre e servem também já como como eu posso falar, um guia para você começar a despertar e olhar para esse assunto. Liris, de novo, foi um prazer. Eu gosto, eu acho que a nossa marca pessoal também faz parte das pessoas que nos rodeiam. Então, eu também gosto de ser sempre pessoas positivas, que agreguem alguma coisa e que eu possa agregar também. Então, muito obrigada. Nos vemos no módulo bônus, cheio de conteúdo interessante para quem está justamente nesse momento. Um beijo enorme. Obrigada. Beijo, Liris.